Bom, muito bom dia. Eu parto um bocadinho constipado para o debate caloroso. Espero que a voz não me traia para um painel que escolheu a palavra calote para debatermos o novo banco. A palavra calote é uma palavra dura, mas é uma palavra... Às vezes as palavras duras são importantes também para nos inquietarmos e são mais eficazes do que, por exemplo, dizer incumprimento. Porque é de calote que falamos quando falamos no processo BES/Novo Banco, que é um processo indissociável, é contínuo no tempo e contínuo também nas consequências. E foi um calote aquilo que já passaram acionistas do BES, investidores, incluindo aqueles que um mês e meio antes do colapso do banco investiram cerca de 1.000 milhões no aumento de capital. Foi também um calote que os obrigacionistas, na altura, entre obrigações séniores primeiro e depois, subordinadas primeiro e as séniores depois, também sofreram, já para não falar dos detentores de papel comercial, porque aí não é BES, é GES, é Grupo Espírito Santo, e culminando agora nesta decisão de final de ano, que foi uma surpresa, e que levou a mais um calote, no caso para obrigacionistas. E em relação a esta decisão, cuja legalidade é bastante questionável, não por mim, porque não sou jurista, mas por quem o é, e levanta várias questões. Porquê nesta altura? Porquê não antes, um ano e meio antes, quando foi feita a resolução? Porquê só aquelas séries de obrigações e não todas? Porquê é que foi diferente do BANIF, sobre o qual ainda agora falamos e ouvimos, em relação precisamente às obrigações? Porquê esta opção e não outras, como por exemplo a conversão de dívida em capital, trocando, portanto, as obrigações por ações? E para todas estas perguntas, que eu espero que sejam questionadas na Comissão Parlamentar de Inquérito, acho aliás que esta Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser tão ou mais interessante, à falta de melhor palavra, do que a do Banco Espírito Santo. Talvez não tenha a mesma atenção mediática, não dos jornais, mas de quem os lê, mas vai ser uma comissão parlamentar mesmo muito, muito interessante, e há muitas questões onde esperamos, nós os representados, sermos esclarecidos. Aquelas últimas semanas no BANIF há muitas coisas que se estão por explicar. Quais foram as propostas que foram feitas, por exemplo, para a aquisição do BANIF naquele concurso que terminou na sexta-feira para depois, no dia seguinte, se avançar com uma liquidação controlada. Enfim, este painel não é sobre o BANIF, embora seja difícil não falar também do BANIF. Mas para todas estas questões, dizia eu, há suspeitas que podemos levantar, algumas por dedução, outras por intuição, outras mesmo por conjectura, e que espero que estas deduções, intuições e conjecturas se tornem esclarecimentos na CPI, na Comissão Parlamentar. O porquê agora, em relação ao novo banco, porquê no final do ano e porquê não no momento da resolução, torna claro, suponho eu, que as contas feitas naquela altura para o capital necessário no novo banco eram insuficientes. Porque é que um banco que tem uma injeção que supostamente está limpo, claro que não estava, mas porque supostamente está limpo e foi separado entre banco bom e banco mau, porque é que um banco onde são injetados 4,9 mil milhões de euros precisa, no fundo, de mais capital no futuro, como se veio aprovar? Porquê só aquelas emissões obrigacionistas e não todas? E porquê diferente do BANIF? Talvez porque os obrigacionistas fossem diferentes. É isso que, quando nós, como jornalistas, que falamos muitas vezes e temos falado muito com casas de investimento em Londres e que foram afetadas por esta decisão, naturalmente eles dão-nos a versão deles, mas eles entendem que houve uma seleção, uma seletividade na escolha quase um sectarismo, se quisermos, na escolha daqueles que seriam prejudicados, independentemente de nós concordarmos com isso ou não. A legalidade é bastante duvidosa, para dizer o mínimo, e como dizia alguém aqui, aliás, como se dizia no painel anterior, este conjunto de processos que se somam a outros, como por exemplo o da AUC, em relação também a uma decisão do Banco de Portugal,
se esses processos, se o Banco de Portugal perder esses processos, quem pagará será o Tesouro, serão os contribuintes. E porquê é que não foram escolhidas outras opções, como por exemplo a conversão em capital? Permite-me argumentar que porque isso prejudicaria os bancos portugueses representados no Fundo de Resolução, porque numa futura venda do novo banco, eles teriam a sua participação diluída no capital do novo banco e, portanto, receberiam uma parte inferior, o Fundo de Resolução receberia uma parte inferior da receita da venda. Isto pode não ser uma causa dessa decisão, isso dizer que é uma causa é uma especulação, mas é uma consequência dessa decisão e isso já não é uma especulação. E dizia eu que a resolução não é dissociável do BES, porque da mesma maneira que não houve um ring fencing entre o BES e o GES, também não há um ring fencing entre o passado e o presente / futuro, ou seja, entre aquilo que era o Banco Espírito Santo e aquilo que é hoje o novo banco. Naquela altura, no momento da resolução, basicamente o que foi transferido para o Banco Mau foram ativos relacionados com o Grupo Espírito Santo e, como temos vindo a ver, há muitos ativos que ainda estavam no Banco Espírito Santo e que passaram para o novo banco, que ainda continham prejuízos futuros que, entretanto, se vêem nas contas. O novo banco teve um prejuízo no ano passado, em 2014, de cerca de 500 milhões de euros. Em 2015 não são ainda conhecidos os resultados, mas segundo as informações do Expresso serão superiores a 600 milhões de euros de prejuízo. E neste ano de 2016 ainda serão algumas centenas de milhões de prejuízo, provavelmente menos, claro que tudo depende da operação do próprio ano, mas no fundo estamos a falar de um acumulado de prejuízos de cerca de 1,5 mil milhões de euros, que já existiam nas contas e que têm vindo a ser reconhecidos, entretanto, o que mostra que a resolução não separou o bom do mau, permanecendo grande parte de ativos maus dentro das contas do novo banco. E todos estes processos que nós temos vindo a assistir nos últimos, enfim, já não sei quantos anos, mas são muitos, no final de cada um deles nós dizemos sempre ou ouvimos dizer sempre, que isto não vai repetir-se, que as medidas que foram tomadas são também profiláticas e, portanto, evitarão que no futuro assim seja, mas assim vai sendo. E ainda agora, no final deste ano, estas duas decisões bastante surpreendentes do Banif e do novo banco mostram como as coisas se vão repetindo. Em relação ao Banif, só porque não resisto, em relação ao Banif, no meio de todas estas dúvidas e a presença do Dr. Jorge Tomé aqui hoje mostrou bem como é importante, ou como vai ser importante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Provavelmente, se alguém se tivesse juntado há 1 ano e meio, há 2 anos, e tivesse querido desenhar o pior cenário possível para o Banif, era este que tinha desenhado. Com um processo de venda que eu não tenho a certeza que fosse sequer para ter sucesso. Não sei se o concurso que é aberto ali in extremis e é fechado na sexta-feira, se não foi uma farsa para legitimar o processo que viria depois da tal liquidação forçada, assim como parece ser legítimo argumentar que o processo foi feito à medida do Santander. Intuitivamente, essa ser uma boa ou uma má decisão. O Santander é um dos maiores bancos em Portugal, foi aquele que teve, de longe, que teve o balanço mais limpo em todos estes anos. Em mais de uma década, julgo eu, o Santander não fez um único aumento de capital. E foi o único dos grandes bancos a fazer isto em Portugal. Curiosamente, o único aumento de capital que fez foi cerca de 15 dias antes da compra do Banif, 300 milhões de euros. Ninguém percebeu porquê, se calhar percebemos agora. E isto pode, enfim, as cartas que vão sendo conhecidas e que vão sendo reveladas, os e-mails que vão sendo mostrados, mostram como houve, pelo menos, no mínimo, uma vontade muito grande de Bruxelas para que fosse o Santander a ficar com o Banif. Como digo, não questiono se quer ser ou não ser o Santander, questiono o processo, questiono os processos, os procedimentos legais que são usados para depois chegar a determinados objetivos.
e questiono aquilo que vão sendo a apresentação sucessiva de inevitabilidades, que de facto são mesmo inevitabilidades no último momento, quando os conhecemos. Não havia já solução que não fosse aquela naquele dia para o Banif. Foi assim também no passado em relação a outros bancos, mas até como jornalista, e portanto devo viver até profissionalmente com o instinto da dúvida metódica, questiono se muitas destas inevitabilidades não vão sendo construídas ao longo do tempo para que depois sejam exatamente como foram premeditadas. Depois da resolução do novo banco, é que ficou claro, repito, a subcapitalização, portanto os 4,9 mil milhões de euros não eram suficientes, como se vai vendo agora, vê-se pelos prejuízos acumulados e vê-se por esta decisão em relação aos obrigacionistas, que se não fosse esta seria outra e outra seria sempre, envolveria sempre depositantes, a partir do dia 1 de janeiro deste ano, os grandes depositantes ou contribuintes, mas são uma demonstração dessa falta de capital na altura do momento de resolução. Depois disso houve um processo de venda fracassado, que foi um fracasso clamoroso do processo conduzido pelo Banco de Portugal, e outra das coisas que ficou muito evidente foi no desalinhamento institucional entre todos aqueles que, se acho que posso dizer mesmo, entre todos aqueles que intervieram. Isso é mais descarado no caso do Banif, mas quando o Estado assume seja a propriedade, seja a liderança de uma instituição financeira, com implicações e com custos para os contribuintes, o mínimo que nós os contribuintes, os representados, os cidadãos, esperamos é que as instituições estejam articuladas. E aquilo que se verificou, como digo, com mais estrondo ainda do Banif, é que entre Banco de Portugal, administração, Estado, houve uma total desarticulação, em cada um, neste momento, em relação ao Banif, por exemplo, já criticou os outros dois. E acima destes, e acima é uma palavra escolhida de propósito, está ainda a Direção-Geral de Concorrência, ou seja, a Comissão Europeia. E não só há uma total desarticulação entre estas instituições, em que, e dessa desarticulação resulta um prejuízo para o Estado, para os contribuintes, como se vê, como há uma questão que parece cada vez mais evidente, que é uma autoridade incontestada e superior de Bruxelas, da Comissão Europeia, que é um organismo que não é, a Direção-Geral de Concorrência não é eleita, não é sujeita à mesma sindicância e ao crivo que outras instituições democráticas são, e, no entanto, tem um poder total, como se viu ainda agora neste caso do Banif. Suponho que isso é uma questão ainda superior àquela que estamos a falar, portanto, ainda mais importante do que aquilo que se refere ao novo banco, e tem a ver com a relação que existe entre Estados-membros e instituições europeias, nomeadamente com aquelas que não são eleitas, mas é uma evidência que isso se passou ainda agora neste final de ano. E quando nós, no fim de cada um destes processos, embora sejam processos relativamente infindáveis, perguntamos: será que conseguimos agora construir um sistema ou mecanismos que evitem a repetição? E o novo sistema é o sistema da União Bancária. Parece-me também claro que ainda estamos longe de saber todas as consequências e o próprio funcionamento destas opções. Voltando um bocadinho atrás, este número dos 40 mil milhões de euros que dá o título a esta conferência é o somatório das imparidades desde dos últimos anos, portanto, desde 2008 até ao final do ano passado. As imparidades, como sabem, não são prejuízos, mas tendem a ser prejuízos, portanto, são apenas diferenças entre o valor que está no balanço de um banco e o valor real, entre aspas, de um ativo, por exemplo, de um crédito. É uma conta que ainda não terminou, porque todos os trimestres nós vamos sabendo de mais imparidades, portanto, sobretudo mais créditos que não são pagos.
mas é um valor que, em princípio, está numa toada decrescente, e é muito impressionante como é que nós, como país, não só não nos preparamos, mas sobretudo não percebemos como isto estava a acontecer. Nós cismamos muito com a dívida pública e por boas razões. Quando foi feita a intervenção em 2011 foi por causa das necessidades de financiamento do Estado português, e na altura mesmo assim havia uma grande atenção, também mediática, mas não só, sobre o real valor da dívida pública e o valor que estava orçamentado nas contas públicas, e daí haver um salto tão grande, tão depressa, não só por isso, mas sobretudo por isso, por haver uma grande parte da dívida pública que estava desorçamentada. Mas isso também era verdade para a dívida privada, que, como sabemos, é ainda superior à dívida pública. E Portugal é um dos países do mundo com maior dívida total em relação ao PIB, e a dívida privada é superior à dívida pública, e isto também foi sendo construído ao longo desses mesmos anos, sem a mesma atenção ou capacidade de prevenção que teve a dívida pública. E quando nós vemos, enfim, a dívida pública, quando deixa de se pagar, enfim, a dívida pública nunca deixa de se pagar porque há sempre mecanismos, mas quando há problemas de financiamento, nós conseguimos aperceber-nos muito rapidamente. A dívida privada está alojada nos bancos, sobretudo num país que tem uma relação de financiamento que é essencialmente com os bancos, ao contrário de outros países, onde há mais presença, por exemplo, da Bolsa a financiar empresas. E isso, para mim, é muito claro hoje que a intervenção, para mim e para muita gente, é muito claro hoje que a intervenção de 2011 também serviu para salvar os bancos. E serviu para fazer uma gestão controlada ao longo de vários anos deste, vou ser também prosaico, deste buraco enorme que já estava nas contas dos bancos e que vai somando estes tais 40 mil milhões, ano após ano, e assim evitando uma solução que teria sido como a irlandesa, como a Irlanda. E uma solução irlandesa teria sido basicamente o Estado assumir, naquela altura, as dívidas dos bancos, ou seja, nacionalizar os bancos, e, portanto, para percebermos imediatamente de qual era o valor que é de prejuízos que estavam alojados nos bancos, mas nesse caso a nossa dívida pública hoje seria, isto são dados que já foram ditos pelo Governador do Banco de Portugal recentemente, a dívida pública hoje seria superior a 150% a 160%. A Irlanda, quando faz a nacionalização dos bancos, tem uma dívida pública substancialmente inferior à que tinha Portugal e, portanto, o impacto, apesar de tudo, na Irlanda não foi gerível, ao contrário do que teria sido em Portugal. Este é o argumento mais ou menos oficial. Porquê é que a dívida privada foi tão grande e cresceu tanto? Enfim, ela nota-se basicamente, por um lado, nos créditos à habitação, que deixam um legado muito grande de prejuízos para o futuro, porque são contratos dados há 30, 40 anos, com com spreads muito baixos, que depois vão ser refinanciados ao longo dos anos por contratos mais curtos do lado do banco. Isso sabemos, e há muitas carteiras de crédito à habitação que vão sendo vendidas a desconto. Por outro lado, do crédito empresarial, sobretudo atividades de imobiliário e construção, e quando nós hoje olhamos para os anos em que foram concedidos os créditos que deixaram de ser pagos, o que vemos é uma grande concentração à volta do ano 2007. 2006, 2007 e ainda 2008 e 2009, mas sobretudo 2007 é o ano mais forte. Portanto, e isto é anterior à crise, portanto não tem a ver com nenhum esforço expansionista para contrariar a queda enfim, aquilo que poderia ter sido uma depressão económica na Europa, é antes disso, por mecanismos também cuja bondade ou legalidade podemos questionar. Houve muitos negócios que foram feitos, muito provavelmente, e este muito provavelmente é uma espécie de defesa jornalística, porque não posso afirmá-lo categoricamente sem falar de alegadamente e coisas como essa, mas muitos desses créditos foram dados sabendo-se que muito provavelmente jamais seriam pagos. Porquê? Não sei. Enfim, não sei se foi porque houve presentes ou liberalidades que foram dadas, não sei se foi porque houve uma grande pressão de cima para baixo das administrações até aos gestores de balcão
para dar crédito, porque o primeiro, enfim, os bancos ganham dinheiro a dar crédito e enquanto os juros são pagos, isso é o lucro dos bancos resulta disso, ou melhor, da diferença entre isso, entre esse juro cobrado e o juro pago nos depósitos. E, só para terminar, duas últimas questões. Primeiro, ainda há muitas imparidades que estão fora dos balanços dos bancos. Os fundos de reestruturação são shadow banking e há muitos ativos que estão em fundos de reestruturação, não estão nas contas dos bancos. Não sei ainda que efeitos é que isso vai ter, não sei porque ninguém sabe que efeitos é que isso pode ter, mas são problemas que estão desorçamentados e finalmente, para terminar com a União Bancária, que é uma construção de Bruxelas e de Frankfurt, no caso, que é compreensível, porque eu percebo que, visto de fora, o sistema financeiro português seja um bocadinho assustador. Acho que grande parte das razões que estão a levar à subida dos juros em Portugal nas últimas semanas tem a ver com isso, nem sequer tem a ver com o Governo, tem a ver com os mercados financeiros terem visto no final do ano 2 bancos com novos problemas e também parece claro que a União Bancária vai ter como efeito não apenas uma concentração de bancos em toda a Europa e, portanto, muito provavelmente pouco ou quase nenhum capital português a bancos portugueses, tirando muito provavelmente a Caixa Geral de Depósitos, mas também, e isso é um fenómeno que tem a ver com transferência de capital, a União Bancária pode levar a uma fuga para a segurança, ou seja, para que muitos dos depósitos que existem em Portugal, e parênteses, Portugal foi o único país intervencionado onde não houve fuga de depósitos, a que haja não uma fuga, claro, mas uma transferência de capital dos depositantes portugueses para bancos que têm a sede no centro da Europa, precisamente porque a percepção de risco nesses países é muito mais baixa, e com razão, do que em países como Portugal. Repito, não sei se isso foi a causa, mas acho que pode ser a consequência. Muito obrigado.